Competência interna, capítulo 1 da competência, seção 1, disposições gerais. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações no estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou o Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto nas ações de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho, exceto as ações sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão de incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que existe interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito, se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do autor. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. A ADI 5737 tratou desse parágrafo 5º e o tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para atribuir interpretação conforme a Constituição e, em relação ao artigo 46, parágrafo 5º, restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova.
Parágrafo 2º. A ação possessória e imobiliária será proposta no foro de situação da coisa cujo juízo tem competência absoluta. Então, aqui nós temos uma competência territorial que o CPC afirma ser absoluta, o que não é a regra. Lembrando que isso vale para a ação possessória imobiliária, que necessariamente tem que ser proposta no foro de situação da coisa. Porém, se for uma ação que, por exemplo, não verse sobre direitos de propriedade, nem de vizinhança, nem de servidão, nem de divisão e demarcação de terras, e nem de enunciação de obra nova, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou de eleição. Mas se for uma questão de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terra e enunciação de obra nova, não. Também vai ser competência territorial absoluta nesses dois casos do artigo 47. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: primeiro, o foro de situação dos bens imóveis; depois, havendo bens e imóveis em foros diferentes, qualquer destes; e, por último, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa, ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou DF. Parágrafo único. Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Também temos a ADI 5737 sobre esse dispositivo. Vale a pena registrar que a ADI 5737 determinou que, em relação ao artigo 52, parágrafo único, o STF determinou a restrição da competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do DF, que figura como réu. Então, por exemplo, o autor reside em São Paulo, mas tem um crédito em relação ao Estado da Bahia e processa o Estado da Bahia. Nesse caso, o foro competente não vai ser o foro do domicílio do autor, não vai ser São Paulo. Nesse caso, o STF entendeu que o foro competente tem que se restringir à localidade que está sendo processada, no caso, ao Estado da Bahia. Então, essa é uma observação muito importante, porque se uma questão cobra um caso prático e coloca no polo passivo um Estado, é importante que o candidato saiba que houve uma limitação do foro competente e não vai ser mais qualquer domicílio do autor, vai ser o foro atrelado à localidade que está sendo processada, algum município do estado da Bahia. Continuando, artigo 53. É competente o foro, inciso 1º,
para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Primeiro, o foro de domicílio do guardião de filho incapaz. Se não houver, próximo foro é o último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Porém, a linha C tem que ser observada com bastante atenção, porque se nenhuma das partes reside no antigo domicílio do casal, o foro competente vai ser o do domicílio do réu e não do último domicílio do casal. Já errei uma questão sobre isso, da FCC, então você precisa observar, no caso concreto, se a questão vai falar de filho incapaz. Se não tiver filho incapaz, ok, você pensa no último domicílio do casal, mas você faz a última verificação para ver se os cônjuges realmente ainda continuam habitando nessa localidade, porque se nenhum habita mais no último domicílio do casal, o foro competente vai ser do domicílio do réu, ok? A linha D do artigo 53 é competente o foro para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de dissolução de união estável do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da lei número 11.340, de agosto de 2006. Artigo 53, inciso 2º, é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Existe aí nesse inciso a menção à súmula número 1 do STJ, que vai nos dizer que o foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade quando cumulada com a ação de alimentos. Então, é preciso que o candidato saiba o CPC, que vai nos dar a competência do domicílio ou residência do alimentando para a ação de alimentos, e a súmula número 1 do STJ, que vai nos dizer que também é competente o foro do domicílio ou da residência do alimentando no caso de ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Então, o pedido de alimentos ele vai atrair a competência do domicílio ou residência do alimentando. Quando houver essa acumulação de alimentos com investigação de paternidade, não vai ser domicílio do réu, vai ser domicílio ou residência do alimentando. Continuando, artigo 53, inciso 3º, é competente o foro do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. Então, aqui a gente tem na primeira linha uma competência geral da sede, quando a pessoa processada for pessoa jurídica. Existe também a competência do lugar, onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Então, se a pessoa jurídica está sendo processada ou quer processar e o objeto é uma obrigação, é preciso que se saiba que o foro competente vai ser o do lugar onde se acha a agência ou sucursal que realizou essa obrigação. É competente o foro do lugar também, a linha C, onde exerce suas atividades para a ação em que for ré, sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Então, se nós temos como ré, sociedade ou associação sem personalidade jurídica, o foro competente vai ser do local de sua atividade. A linha D, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. A linha E, é competente o foro de residência do idoso para a causa que verse sobre o direito previsto no respectivo Estatuto do Idoso. Atenção porque o CPC fala em residência e não domicílio, e atenção porque o CPC restringe as causas que estejam previstas no Estatuto do Idoso. A linha F, é competente o foro da sede, da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4º, é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano e para a ação em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Então,
no caso de um administrador ou gestor de negócios alheios que esteja sendo processado, o autor precisa saber que o foro competente vai ser o do lugar do ato ou do fato, e não o domicílio do administrador ou do gestor de negócios. Inciso 5º, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Bem, é muito claro que aqui o CPC quis proteger o autor que teve o seu direito violado. Então, o foro competente vai ser o do domicílio do autor, porque houve um dano decorrente de acidente de veículo e ele não vai se onerar para processar quem bateu no carro dele, que mora em outro país ou em outro estado muito distante do dele. Não, o CPC pacifica e diz: é competente o foro de domicílio do autor para dano sofrido em razão de acidente de veículo, inclusive aeronave. Atenção, porque a banca pode trocar inclusive por exceto.